Você já parou para pensar que talvez as perguntas que Jesus fará no dia do juízo final sejam completamente diferentes do que você imagina? Billy Graham, o evangelista que pregou para mais de 200 milhões de pessoas ao longo de sua vida e que esteve face a face com presidentes, reis e pessoas comuns de todos os cantos do mundo, revelou em seus últimos anos algo que mudou para sempre a forma como muitos cristãos enxergam o encontro final com o Salvador. Em uma de suas mensagens mais impactantes, Graham compartilhou uma visão profunda sobre 3 perguntas específicas que Jesus fará a cada um de nós naquele dia solene. E o que ele descobriu vai abalar suas certezas sobre salvação, fé e eternidade. Durante décadas, Graham observou milhares de pessoas tomarem decisões por Cristo, viu transformações extraordinárias e também testemunhou a luta constante entre a fé professada e a vida vivida. Foi através dessa experiência única que ele começou a compreender que o dia do juízo não seria apenas sobre verificar se nossos nomes estão no livro da vida, mas sobre algo muito mais íntimo e revelador. As 3 perguntas que Jesus fará não são exatamente aquelas que aprendemos na escola dominical ou que ouvimos em sermões tradicionais sobre salvação e condenação. O que torna essas perguntas tão poderosas é que elas vão direto ao coração da nossa humanidade, tocando em aspectos da nossa fé que muitas vezes preferimos evitar ou que simplesmente não consideramos com a seriedade devida. Graham percebeu que essas perguntas não são armadilhas divinas para nos pegar desprevenidos, mas sim oportunidades de Jesus revelar o que realmente importa no reino dos céus e como nossa vida terrena reflete nossa verdadeira condição espiritual. Cada uma dessas perguntas carrega em si uma profundidade teológica impressionante e uma aplicação prática que pode transformar completamente a forma como você vive sua fé hoje. Elas abordam nossa relação com Cristo, nossa responsabilidade com o próximo e nossa intimidade genuína com o Pai. O mais surpreendente é que as respostas para essas perguntas não dependem apenas do momento da nossa conversão ou de quantas vezes frequentamos a igreja, mas de algo muito mais profundo e cotidiano. Billy Graham costumava dizer que essas 3 perguntas deveriam ser a bússola moral de todo cristão, guiando nossas decisões diárias e moldando nossa perspectiva eterna. Ele acreditava que compreender essas perguntas antecipadamente não apenas nos prepararia para o encontro final, mas transformaria radicalmente nossa jornada de fé aqui na Terra. A primeira dessas perguntas, em particular, desafia uma das crenças mais fundamentais sobre o que significa ser salvo. E a resposta pode surpreender até mesmo os cristãos mais maduros. Antes de revelarmos essas 3 perguntas transformadoras que Billy Graham descobriu através de décadas de ministério, eu preciso te pedir algo muito importante. Se você chegou até aqui,
é porque Deus está tocando seu coração para algo maior. Essa não é apenas mais uma mensagem sobre fé. É um chamado urgente para examinarmos nossa vida espiritual com honestidade e coragem. Por isso, se esta introdução já está mexendo com você, se já está fazendo você questionar aspectos da sua própria jornada com Cristo, deixe sua curtida agora mesmo. Essa curtida não é só um gesto, é sua forma de dizer: Senhor, eu quero estar preparado para esse encontro contigo. E aqui vai um pedido ainda mais especial. Nos comentários abaixo, eu quero que você seja corajoso e compartilhe comigo. Você já teve momentos na sua vida cristã onde se perguntou se realmente conhece Jesus da forma que ele espera? Ou talvez você já sentiu aquele aperto no coração, questionando se sua fé é genuína ou apenas religiosa. Não tenha medo de ser vulnerável, porque é exatamente essa honestidade que Deus usa para nos transformar. Sua experiência pode ser exatamente o que outro irmão ou irmã precisa ler hoje, para não se sentir sozinho nessa jornada. Se você ainda não se inscreveu no canal, este é o momento perfeito para fazer isso. Não é apenas sobre números, é sobre você fazer parte de uma comunidade que está comprometida em buscar uma fé mais profunda e verdadeira. Quando você se inscreve e ativa o sininho, você está dizendo: eu quero crescer espiritualmente, eu quero estar preparado para a eternidade. E posso te garantir que as mensagens que compartilhamos aqui vão desafiar, encorajar e equipar você para viver uma vida que honre verdadeiramente a Cristo. Agora, com seu coração preparado e sua mente aberta, vamos mergulhar nessas 3 perguntas que podem mudar completamente sua perspectiva sobre o que significa estar pronto para o encontro final com Jesus. A primeira pergunta que Billy Graham revelou é tão simples quanto devastadora e começa com as palavras que todo cristão deveria meditar diariamente. Durante uma cruzada evangelística em 1995, Graham compartilhou algo que havia descoberto através de anos de oração e estudo profundo das Escrituras. Ele disse que Jesus não perguntará primeiro sobre nossa teologia, nossa denominação ou quantas vezes fomos à igreja. A primeira pergunta será profundamente pessoal e vai direto ao âmago da nossa salvação. Graham percebeu que muitos cristãos sinceros vivem uma vida inteira sem nunca realmente compreender o que Jesus mais deseja ouvir de nós naquele momento eterno. Essa descoberta o levou às lágrimas durante o sermão, porque ele entendeu que a resposta a essa pergunta determinaria não apenas nosso destino, mas revelaria a verdadeira condição do nosso coração diante de Deus. O evangelista explicou que essa pergunta não é sobre performance religiosa ou obras de caridade, mas sobre algo muito mais íntimo e transformador.
É uma pergunta que expõe se nossa fé é genuína ou apenas uma fachada espiritual que construímos ao longo dos anos. Graham sabia que compartilhar isso mudaria para sempre como seus ouvintes enxergariam sua própria jornada de fé. E ele estava certo. Se essas palavras estão tocando seu coração agora, digite Jesus nos comentários. Isso me mostra que você está realmente conectado com essa revelação e quer se aprofundar ainda mais nessa jornada de descoberta espiritual. A primeira pergunta que Jesus fará no dia do juízo é devastadoramente simples. O que você fez com meu filho? Billy Graham explicou que essa pergunta não se refere às nossas obras ou ministérios, mas ao relacionamento íntimo que desenvolvemos com Cristo durante nossa vida terrena. Imagine por um momento estar diante do trono de Deus e ouvir essas palavras vindas diretamente dos lábios do Pai Celestial. Não é quantas pessoas você evangelizou ou quantos dízimos você deu, mas uma pergunta profundamente pessoal sobre como você tratou Jesus em sua jornada de fé. Graham descobriu através das Escrituras que essa pergunta revela se realmente conhecemos Cristo como Salvador e Senhor, ou se apenas conhecemos sobre ele através de doutrinas e tradições religiosas. É a diferença entre ter um relacionamento vivo com Jesus e simplesmente seguir uma religião cristã. Muitos fiéis sinceros ficaram chocados quando Graham explicou que é possível frequentar a igreja por décadas, conhecer a Bíblia de cor e ainda assim não ter uma resposta satisfatória para essa pergunta fundamental. A resposta não está em nossa performance espiritual, mas na intimidade genuína que cultivamos com Cristo através da oração, da obediência e da rendição total de nossa vida a Ele. Essa pergunta expõe se Jesus é realmente o Senhor do nosso coração ou apenas um personagem religioso que admiramos à distância. Se você já sentiu que sua fé precisa ser mais íntima e real, comente relacionamento abaixo. Essa palavra representa exatamente o que Deus mais deseja de cada um de nós. A segunda pergunta que Billy Graham revelou é ainda mais desafiadora, porque conecta nossa fé com nossas ações práticas de uma forma que muitos cristãos nunca consideraram. Jesus perguntará: Como você tratou meus pequeninos? E aqui está o que vai te surpreender. Graham explicou que os pequeninos não se referem apenas às crianças, mas a todos aqueles que Jesus considera vulneráveis, necessitados e esquecidos pela sociedade. Estamos falando dos pobres, dos solitários, dos doentes, dos idosos abandonados, dos viciados em recuperação, das pessoas em depressão que ninguém mais quer ouvir.
Graham descobriu que essa pergunta está diretamente baseada em Mateus 25, onde Jesus revela que quando servimos aos necessitados, estamos servindo a Ele mesmo. Mas aqui está o ponto que mudou a perspectiva de milhares de pessoas. Não se trata apenas de fazer caridade ou dar esmolas ocasionalmente. Jesus está perguntando sobre nossa atitude do coração em relação àqueles que Ele ama especialmente. Você já parou para pensar quantas vezes passou por alguém em necessidade e fingiu não ver? Quantas vezes julgou alguém em dificuldade em vez de estender a mão? Graham costumava dizer que essa pergunta revelará se nossa fé produziu verdadeira compaixão ou se permanecemos cristãos apenas no domingo. É sobre como tratamos o mendigo na rua, o colega de trabalho que está passando por problemas, o vizinho idoso que vive sozinho. Jesus está perguntando se enxergamos seu rosto naqueles que mais precisam de amor e cuidado. Essa pergunta expõe se nossa salvação transformou realmente nosso coração ou se continuamos vivendo de forma egoísta, preocupados apenas com nossos próprios problemas e bênçãos. Se você já sentiu o coração tocado ao ver alguém em necessidade e agiu com amor, digite compaixão nos comentários. Essa palavra representa o coração de Cristo em nós. Agora chegamos à terceira pergunta. E Billy Graham sempre dizia que esta era a mais chocante de todas, porque quebra completamente nossas expectativas sobre o dia do juízo. Prepare seu coração, porque essa pergunta vai mexer com estruturas que talvez você nunca questionou. Jesus perguntará: você realmente me conhecia? E aqui está a reviravolta que deixou Graham em lágrimas quando ele compreendeu a profundidade dessa questão. Não é você acreditava em mim ou você seguia minha doutrina, mas uma pergunta íntima sobre conhecimento pessoal e real. Graham descobriu através de Mateus 7, 21, 23, que muitas pessoas que se consideravam cristãs fiéis ouvirão as palavras mais devastadoras que alguém pode escutar. Nunca os conheci. Imagine a cena. Pessoas que pregaram, que fizeram milagres em nome de Jesus, que lideraram ministérios, ouvindo que Jesus nunca as conheceu verdadeiramente. Isso acontece porque existe uma diferença abissal entre conhecer sobre Jesus e conhecer Jesus pessoalmente. Você pode saber todos os versículos da Bíblia, frequentar a igreja há décadas, até mesmo servir no ministério, e ainda assim viver como um estranho para Cristo. Graham explicou que conhecer Jesus verdadeiramente significa ter uma intimidade diária com Ele, através da oração, significa ouvir Sua voz em nosso coração, significa que nossa vida foi completamente transformada pelo Seu amor. É quando Jesus não é apenas nosso Salvador, mas nosso melhor amigo, nosso conselheiro, nossa fonte de força e alegria.
Muitos cristãos sinceros vivem uma fé baseada em conhecimento intelectual sobre Deus, mas nunca desenvolveram uma relação pessoal e íntima com Cristo. Eles sabem sobre a salvação, mas nunca experimentaram verdadeiramente a presença transformadora de Jesus em suas vidas. Graham percebeu que essa pergunta separará aqueles que tiveram uma religião daqueles que tiveram um relacionamento genuíno. É a diferença entre conhecer sobre uma pessoa famosa e ser amigo íntimo dela. Jesus quer saber se você o conhece como ele conhece você, com intimidade, amor e confiança total. Se você quer ter certeza de que conhece Jesus verdadeiramente e não apenas sobre ele, escreva "Eu te conheço" nos comentários. Essa declaração é o início de uma intimidade real com Cristo. Agora que você conhece essas 3 perguntas transformadoras que Billy Graham revelou, chegou o momento mais importante de toda essa mensagem. Você não precisa esperar o dia do juízo para saber suas respostas. Deus, em sua infinita misericórdia, está permitindo que você se prepare hoje mesmo para esse encontro eterno. A primeira pergunta sobre o que você fez com Jesus pode ser respondida agora, através de uma entrega total da sua vida a Ele. Não estamos falando de uma oração decorada ou de um ritual religioso, mas de um momento genuíno onde você abre seu coração e diz: Jesus, eu quero te conhecer verdadeiramente, não apenas saber sobre ti. A segunda pergunta sobre como você trata os pequeninos de Deus pode começar a ser respondida hoje mesmo. Olhe ao seu redor e veja quem precisa do amor de Cristo através das suas mãos. Pode ser um telefonema para alguém solitário, uma visita a um doente, um gesto de bondade para com alguém que todos rejeitam. Cada ato de compaixão é uma resposta antecipada para Jesus. E a terceira pergunta, a mais desafiadora sobre conhecê-lo verdadeiramente, pode ser transformada através de uma vida de oração íntima, de busca diária pela presença de Deus e de obediência amorosa à sua palavra. Billy Graham sempre enfatizava que essas perguntas não são para nos assustar, mas para nos preparar. Elas são um convite divino para vivermos uma fé autêntica, transformadora e eternamente significativa. Sua jornada de preparação para essas perguntas começa agora, neste exato momento, com uma decisão sincera de buscar a Cristo com todo o seu coração. Não deixe para amanhã o que pode mudar sua eternidade hoje. Se você está pronto para começar essa jornada de preparação hoje mesmo, declare nos comentários: "Estou pronto". Essa é sua primeira resposta para Jesus. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Deus trouxe você para assistir essa mensagem porque Ele tem um propósito eterno para a sua vida. Se algo em seu coração se moveu durante esses minutos,
Se você sentiu que precisa se preparar melhor para essas 3 perguntas que Jesus fará, então eu tenho um convite especial para você. Primeiro, se inscreva agora no canal e ative o sininho. Não é apenas sobre números. Quando você se inscreve, você está dizendo: eu quero crescer espiritualmente. Eu quero estar preparado para a eternidade. Você está se juntando a uma família de pessoas que levam a fé a sério e querem viver uma vida que honre verdadeiramente a Cristo. Agora, nos comentários, eu quero que você seja corajoso e declare sua decisão. Se essa mensagem tocou seu coração e você quer começar hoje mesmo a se preparar para essas perguntas, comente "Eu recebo". Essas 2 palavras representam sua decisão de receber essa revelação e agir com base nela. Se você quer que Jesus o conheça verdadeiramente, comente "Eu recebo". Se você quer tratar melhor os pequeninos de Deus, comente "Eu recebo". Se você quer ter um relacionamento real com Cristo, comente "Eu recebo". E não esqueça de deixar seu like neste vídeo. Quando você curte, você está ajudando essa mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam se preparar para esses momentos eternos. Seu like pode ser o instrumento que Deus usará para transformar a vida de alguém. Por último, na sua tela, agora está aparecendo o próximo vídeo que você precisa assistir. É sobre como ter certeza absoluta da sua salvação e como desenvolver uma intimidade real com Jesus. Não pare por aqui. Continue sua jornada de preparação espiritual assistindo agora mesmo. Sua eternidade agradece por cada passo que você dá em direção a Cristo hoje.